de 2013, último dia do estudo de Daniel. Como diz, já há alguns meses nós estamos estudando esse livro. Eu particularmente considero um livro fantástico. Eu amo o livro de Daniel. Daniel foi uma pessoa fantástica, uma pessoa entregue no altar, uma pessoa de oração, uma pessoa perseverante, uma pessoa determinada, uma pessoa que sabia o que queria, uma pessoa que não desgrudava de Deus, daí o sucesso, né? E vamos orar? Paizinho amado, Paizinho querido, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, te somos gratos pela Tua bondade, pela misericórdia que nos perseguem a cada dia, que se renovam a cada manhã. Queremos usufruir da Tua graça, queremos nos deleitar em Ti, queremos Te conhecer melhor, queremos conhecer mais daquilo que o Senhor pensa, dos Seus pensamentos, das Suas doutrinas, da Tua palavra, e porque sem Ti nada podemos fazer, é que nos disponibilizamos para que o Teu Santo Espírito nos guie, nos ilumine, nos ensine e nos conduza, não somente agora durante esse período que estaremos ao redor da Tua palavra, mas também no restante desse culto, essa adoração em espírito e em verdade que é dada a Ti, nos momentos de contribuição, na ceia, na pregação, nos compartilhamentos, no testemunho, que haja unidade e que haja união entre nós, e que haja amor. Pois é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. E sendo hoje a última preleção do livro de Daniel, resta-nos ler os últimos versículos do capítulo 12, né, os últimos versículos do livro, que se encontram no capítulo 12, e fica uma escola dominical aberta, depois que eu fizer a leitura desse último trecho, aberta para que os irmãos possam trazer, evidentemente, porque como vai ser mais os irmãos falando hoje do que eu, se não vier até o microfone, depois quem assistir vai ouvir 40 minutos de nada, né? Então, quando os irmãos forem fazer um comentário, trazer alguma dúvida, por favor, venha aqui até o microfone, para ficar gravado e registrado. E nós teremos esse tempo hoje para que os irmãos possam apresentar um comentário, um insight, algo que o Senhor remou, né? Trouxe um entendimento particular, ou alguma dúvida, seja de Daniel capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11, lembrando que os primeiros 6 capítulos de Daniel foram aqueles capítulos, vamos chamar de históricos. Capítulo 1, a chegada de Daniel lá na corte babilônica, o 2, quando o grande rei Nabucodonosor tem o sonho e Daniel recebe a interpretação de Deus. Daniel 3, quando os amigos de Daniel são lançados na fornalha, por não querer adorar a estátua que o Nabucodonosor fez, eles não foram covardes, né? Que estudando lá no outro estudo, o de quinta-feira, na casa do pastor Geraldo, lá no bairro Ermelinda, às quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos estudando Apocalipse 21 e 22, e lá tem uma passagem que nós vamos estudar dentro em breve, que fala que, dentre os que não vão entrar na eternidade com Deus, mas que serão lançados no lago de fogo, dentre eles estão os covardes. Os covardes, dentro do contexto do livro de Apocalipse, fala daqueles que negam a Deus e submetem à adoração da besta, né? Eles são os covardes. E Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não foram covardes e não se submeteram à exigência do rei, e com isso foram para a fornalha de fogo. É o Daniel 3. No Daniel 4, a loucura do rei Nabucodonosor, que se achou demais, e Deus pôs para pastar, literalmente. No 5, os excessos morais do último rei babilônico, que foi o Belsazar,
que aprontou, aí Deus literalmente cortou o barato dele, né? Literalmente. Ele levantou Dário e Ciro, que derrubaram o Império Babilônico naquela noite. No capítulo 6, tem aquele complô, aquela conspirata, né? Levantada por Satanás através de homens invejosos que armaram uma por Daniel. Ele acabou indo para a cova dos leões, mas ele não estava, porque ele era com o Senhor. Então ele foi e saiu de lá numa boa e escapou dessa. Porque Deus, inclusive, tinha propósitos para ele, que era trazer as revelações que nós estudamos, as do capítulo 7, que é a visão dos 4 animais que corresponde à estátua do capítulo 2. A do capítulo 8, que nós vimos parcialmente, que praticamente do estudo de Daniel 10, 11 e 12, que diz respeito à consumação do plano de Deus, como o plano de Deus vai se consumar, e o capítulo 9, que diz que esse plano vai se consumar, que é o estudo das 70 semanas de Daniel, que nós também nos detivemos nela. Então vamos à leitura do último capítulo, que é o capítulo 12. Aí os irmãos fiquem à vontade, eu vou ficar parado aqui. E os irmãos, se eu conseguir, e os irmãos, por favor, façam comentário, perguntem qualquer coisa de qualquer livro de Daniel, porque o Senhor nos traga um entendimento juntos, né? Então, Daniel capítulo 12. Nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Aquele tempo que foi citado lá no versículo 40. Né? O tempo do fim. Porque Daniel 11, de 40 a 45, fala das ações do anticristo, né, do rei soberbo, do príncipe que há de vir, da besta, do cravinho, né, lá dentro da segunda metade da tribulação. Fala das suas ações. Ações ligadas a movimentações bélicas, a guerras, a conflitos. Aquilo mesmo que Jesus Cristo falou em Mateus 24, que nesse tempo, o tempo da tribulação, haveria muitas guerras e rumores de guerra. A coisa vai ficar muito tensa. É o Rafios que gosta de usar essa palavra, tenso. Tenso. Vai ficar muito tenso dentro da tribulação. Porque esse rapaz, ele vai agir com toda a liberdade que ele quiser, porque Deus assim o vai permitir. Então, Daniel capítulo 11, de versos 40 a 45, falam das ações dessa pessoa. Que a palavra, né, chama de, dentre outras coisas, de anticristo. E isso no tempo do fim, lá na segunda metade da tribulação, dentro daqueles 3 últimos anos e meio que faltam para que Jesus retorne em glória. Então é nesse tempo aqui que o anjo está falando com Daniel. Nesse tempo, se levantará Miguel, né, aquele que é, quem é como Deus? Miguel. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Israel. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Isso está um pouco mais ampliado lá em Mateus 24, de 15 a 29. Aquele sermão profético de Jesus Cristo. Em resposta à pergunta dos discípulos que perguntaram, qual é o sinal da tua vinda? Os irmãos já devem ter estudado Mateus 24. E vira e mexe a gente esbarra lá. Mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A gente até sabe que livro é esse, que ele é muito citado lá em Apocalipse, o livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, 1000 anos depois, e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui está se fazendo uma alusão à intensa atividade evangelística que vai acontecer dentro da tribulação, não só por parte das testemunhas que vão estar denunciando o anticristo lá nas praças de Jerusalém,
como aquele batalhão de apóstolos Paulos que vão estar esparramados pelos planetas, levando o evangelho do reino a todas as nações, que são 144 mil de Apocalipse 7, 12 mil de cada tribo de Israel. É os que estão sendo chamados aqui de sábios e os que a muitos conduzem à justiça. Engraçado, né? A época mais negra da história, a época do governo do anticristo, é a época de maior sucesso missionário da história. Vai ser a época em que missões vai ser mais bem sucedido. Todos os países do planeta serão evangelizados. Todos, todos. Isso está lá em Mateus 24, 14, se não me engano. Que se o evangelho do reino for levado a todas as nações dentro da tribulação, Jesus não vem. Porque não pode ficar sem testemunho. Porque tem que se tomar uma decisão. Cristo ou anticristo? É um ministério meio que de Elias, né? Se Baal é Deus, fica com Baal. Se o Senhor é Deus, fica com o Senhor. Tu, porém, Daniel, aí agora encerrou essa revelação. Essa revelação que começou lá no 11.2, terminou aqui no 12.3. Aí o anjo está falando com Daniel, acabou. Esse é o assunto que eu tinha para te falar. Por causa disso que eu tive que atravessar o quintal cheio de pitbull, né? Tive dificuldades, 21 dias de dificuldade para te trazer essa mensagem, mas está aqui na sua mão, ó. Daniel 11.2 até o 12.3, conforme está dividido aqui. Aí falou, então tu, porém, Daniel, verso 4, encerra as palavras e cerra o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Quando você vai no original, nas palavras do original hebraico aqui, os verbos que estão traduzidos por encerra e sela, a palavra encerra tem um significado de preserva. Preserve. Né? E a palavra traduzida sela, no original hebraico, tem o sentido de tenha segurança de que a coisa se mantenha autêntica, autentique. É uma coisa meio de escrivão, de cartório, né? Ou seja, o que o hebraico está querendo dizer aqui é preserva intacto esse conteúdo. Quando o livro fala, quando o anjo fala com Daniel, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, o anjo, o que ele está entendendo em hebraico, que o anjo está falando em hebraico com ele, está falando assim, ó, preserva intacto esse conteúdo. Não tem assim aquelas, às vezes em filmes a gente vê só guarda isso aqui como se fosse a sua vida. Isso aqui é muito importante. Porque essa revelação está sendo dada no ano 537 a.C. E ela vai, esse conteúdo que foi entregue para Daniel no ano 537 a.C., ele vai ser necessário, ele vai ser útil para judeus e para crentes que vão viver 2.500 anos depois, lá dentro da tribulação. Passaram-se 537 anos, Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, a igreja inteirinha aconteceu, foi arrebatada, o anticristo se revela, ele faz um pacto, os primeiros 3 anos são de paz, 3 anos e meio são de paz, aí começa a tribulação, começa a perseguição. Aí o conteúdo desse livro vai ser necessário. Vai ser necessário para que, de acordo até com o discurso de Mateus 24, de 15 a 29, onde Jesus dá instruções de como os judeus devem se comportar sob a perseguição do anticristo, esse conteúdo também vai ser útil nesse sentido. Então, está falando, ó, preserva intacto esse conteúdo, porque ele vai ser necessário daqui 2 milênios e meio. É isso que se está querendo dizer aqui. E muitos vão tentar entender esse conteúdo e vão chegar a conclusões das mais variadas. Tem uma seita aí que se diz cristã que faz barbaridades com esse texto, não vou citar aqui, mas faz barbaridade, depois em off, se alguém quiser eu falo quem é. Mas apronta um lixo exegético com isso aqui que dá até dor de oi de ler. Mas ele está falando que é assim mesmo que ia acontecer. Muitos vão esquadrinhar e chegar no entendimento que quiser, mas o entendimento quem dá é o Senhor. Então eu, Daniel, verso 5, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de uma banda do rio,
e o outro da outra. Ele está lá de uma viagem de negócios na beirada do rio Tigre. Não é o rio Tigre? Rio Tigre. Barará, barará. Tá lá nos primeiros versos do Daniel 10 lá. Tá lá no verso... Agora não estou achando. Mas ele está na beirada do rio Tigre. Ele está a 42 km de distância do escritório dele. Versículo 4, né? É o Tigre mesmo, né? Que tem coisas que ele recebe à beirada de outros rios. Lembrando, o do Espírito Santo é interessante. E o interessante é que tem um anjo de uma margem, tem um anjo de outra, tem um pé na água. Tem um em pé sobre a água. Observa aqui o 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Um da banda do rio e outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, aquele com aquela descrição fantástica, que está lá nos versos 5 e 6 do capítulo 10. Lembra? Os teólogos não conseguem chegar a uma conclusão se é uma aparição de Cristo pré-encarnado, uma teofania ou cristofania, ou se é um anjo muito poderoso. Mas, de qualquer maneira, se é Cristo pré-encarnado ou um anjo, é alguém que anda na água. É uma coisa pouco comum. Né? Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Porque o Daniel, ele já falei, ele era muito caxião. Ele era muito patriota, ele era muito nacionalista, né? Ele se preocupava muito com as coisas da terra dele, do povo dele, da cidade dele, e é uma preocupação muito natural do nacionalista Daniel, porque o anjo acabou de falar horrores daqui. Acabou de falar de perseguição, de cocão, de muita pancada, do povo dele sofrendo muito debaixo de vários reis do norte, vários reis do sul, do Antíoco Epifânio, o chifre pequeno, um rei que vai fazer segundo a sua vontade, que vai perseguir o povo de Israel por muito tempo e fazer o que quiser, e ele ficou preocupado. Então a pergunta natural dele é: quanto tempo meu povo vai ficar sofrendo? E aí, isso vai demorar muito? Né? O nenenzinho está lá tomando injeção, você vai para a enfermeira, mas vai demorar esse negócio aí, meu neném está chorando aí, ó. É aquela preocupação natural. Vai doer? E o Daniel está preocupado, quanto tempo que vai durar essa pancadaria aí, meu povo apanhando? Aí o homem responde no verso 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda. Uma coisa solenérrima, né? Que lá, quando você estuda, o nosso irmão Marcelo adquiriu um livro lá que fala dos costumes da época de Cristo. Quando se jurava, levantava-se a mão direita. Esse aqui, para mostrar, para o Daniel ter certeza, ele levanta a direita e a esquerda. Levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Expressão que a gente já conhece, que a gente já sabe, que são 3 anos e meio. Quando a gente vai lá no Daniel 7,35, quando a gente vai lá no Apocalipse 12,14, que fala que são 42 meses, quando a gente vai em Apocalipse 13,5, aquela expressão que a gente já conhece, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a costumeira de se falar naquela época. Né? Uma coisa, um costume, fala assim, 1 tempo, 2 tempos, de um tempo, a pessoa daquela época entendia, 3 anos e meio. Né? É igual quando você pergunta pro mineiro assim, e aí, onde é que é tal negócio? É ali, aí você sai, é longe. Né? É onde a gente já conhece. Você falou ali, você pode tomar uma água, fazer um alongamento, porque vai demorar a chegar. Então era o costume. Ele entendeu, 3 anos e meio. A segunda metade da tribulação. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. O hebraico aqui é muito interessante.
quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Porque um dos propósitos, a tribulação tem dois propósitos, tem vários, mas dois propósitos principais. De acordo com Apocalipse 3:10, é trazer a retribuição a todas as nações pela recusa da graça. Né? A gente já tem falado isso nos vários estudos, em vários lugares, de várias formas. O gentio, ele tem se recusado a crer em Cristo. Já por 2000 anos. Tem 2000 anos que a igreja está falando. Jesus te ama, Jesus vai voltar. Jesus te ama, Jesus vai voltar. Eu tenho igreja que eu acho maior barato. Tem até escrito assim, tipo aquela batista ali da Praça Raul Soares. Jesus voltará. Tá lá. Pelo menos antigamente tinha. Não sei se já perderam o testemunho, mas antigamente tinha. E eu acho isso maior barato. Tem 2000 anos que a igreja fala, Jesus te ama, Jesus vai voltar. Ficou uma frase até meia gasta, né? Jesus te ama, Jesus vai voltar. Mas o testemunho está dado. E as nações têm feito ouvidos moicos, né? Têm se fazido de surda, as nações, para essa mensagem. Aí vem a retribuição, a tribulação, que é Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha boca, da minha perseverança, ele falando com a igreja de Filadélfia, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que têm as suas raízes fincadas e alicerçadas no chão desse cosmos, né? Aqueles que habitam a terra. Isso é um dos propósitos da tribulação. E o outro é ser tempo de angústia para Jacó, que é o Jeremias 30, capítulo 30, verso 7. Que tem como objetivo é igual salvar alguém que está afogando. Enquanto a pessoa não... O salva-vida, quando ele vê uma pessoa afogando, ele deixa a pessoa se debater. Porque se ele chegar lá no primeiro momento, quando a pessoa está absurdamente desesperada, eu não sei se vocês já se afogaram. Eu já me afoguei umas 3 vezes. Inclusive com a Raquelzinha. Eu estava em alto mar com a Raquelzinha. Ela tinha 6 ou 7 anos de idade. E era para eu nem estar aqui. Já era para eu e a Raquel estar lá com o Senhor. Depois, por graça, que a gente está aqui. Eu era meio doido na época, né? Eu fiz essa loucura aí. Eu fiz essa loucura aí. Passei um aperreio. Passei muito aperto. E quando a pessoa está afogando, ela fica muito... se enche de adrenalina. A adrenalina deixa a pessoa até 10 vezes mais forte. E se a pessoa... Você tenta salvar uma pessoa imediatamente, quando ela começou a se afogar, você vai junto. Isso sai no jornal Super e o outro concorrendo do Super todo dia. Foi salvar a irmã e morreu junto. O pai foi salvar o filho. Você tem que deixar a pessoa se debater até já não ter força. Mas quando ela já tiver molinha, né? Já for dar o último suspiro, e você vai lá e vem trazendo. Aí você reboca. Que ele já não tem força para te puxar junto. É isso que Deus vai fazer com Israel na tribulação. Vai deixar você debater, tomar bastante água. Na hora que não tiver força nenhuma mais, aí ele aparece no final da tribulação e salva Israel. Ou seja, ele tem que ficar Deus vai deixar as coisas acontecerem de uma forma tão intensa, até que o povo judeu não tenha mais aonde se apoiar. Não tenha força nenhuma. Não tenha mais ninguém que o socorra. Aí ele tem que olhar para o alto e falar assim, é o crucificado mesmo. É o Nazareno. Eu vou pegar com esse aí. Aí eles fazem a invocação messiânica, né? Bendito que vem em nome do Senhor, e Cristo aparece. Ou seja, Deus tem que permitir que Israel se esgote. O sentido no hebraico aqui é que ele seja esgotado, que ele se esvazie, que ele pare de confiar em outras nações. Atualmente ele confia nos Estados Unidos, na tribulação ele vai estar confiando no anticristo. Que ele pare de confiar nos seus arsenais atômicos. Você sabe, Israel tem armas atômicas. Então eles não se preocupam muito com o inimigo. Eu tenho o exército treinado que luta Macralá, aquela luta deles lá, Vaikra, como é que é o nome daquela?
Krav Maga, eu bato mesmo, me arrebento, eu desmancho o cara. Eu tenho arma, eles gastam 80% do PIB deles é gasto com defesa, com armamento, com investimento em armas e militarismo, porque eles estão cercados de inimigo, né? São 3 corintianos dentro da torcida do Palmeiras, falando que vocês estão na 2ª divisão, então se bobear, apanha. Então tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Então, depois que eles forem quebrados, que eles perderam os seus arsenais atômicos, que eles tiver os seus exércitos desbaratados, que a confiança em si mesmo for arrebentada, que ele arrebentar com o anticristo, arrebentar com todo mundo que apoia Israel, aí eles não têm mais onde se apoiar, aí eles chamam o Senhor e o Senhor aparece. É isso que quer dizer o texto aqui. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo, que é Israel, estas coisas todas se cumprirão. Aí o Daniel fala assim, olha, eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo não. Porque já está falando de coisa muito distante. Eu ouvi, verso 8, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, seu fominha, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Traduzindo, deixa um pouquinho para o João. Você quer que eu fale o Apocalipse você também? Fominha, né? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Isso é bem parecido com a mensagem final lá de Apocalipse, né? Aquele que é santo, santifique-se, aquele que é sujo, suje-se, né? Porque eu estou voltando. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. E depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, lá no meio da tribulação, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, 30 dias a mais. Segundo os teólogos, são 30 dias que serão gastos com os juízos lá de Mateus 25, o julgamento das nações e de Israel, ambos pós-tribulacionais. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ou seja, 75 dias a mais que a tribulação, que segundo os teólogos é o dia realmente de ungir o santos do santo, de cortar a fitinha. Está inaugurado o milênio. Aí estouram-se os foguetes, aí é a festa, né? Aí é aquele ramo, é o dia que eu mais estou esperando. É o 75º dia pós a abominação desoladora, que é a inauguração do milênio, que é o dia de comer, né, lombo de carneiro bem passado, assadinho na brasa, com vinho judaico. Nós vamos estar nessa festa, Cristo está lá onde ele estiver, nós vamos. É o dia de comer cordeiro e tomar vinho. Não sei se vocês gostam de carne de cordeiro, é a minha carne favorita. Foi a melhor coisa de morar no Nordeste foi comer cordeiro todo dia. Porque lá você chega lá no PF, tem PF, ovo, carne de boi, cozida, bife, frango, cordeiro. Boi também. Tem aquelas trouxinhas horrorosas, né? Que é as tripas de bode dentro da dobradinha do bode. Nossa. Aquele é terrível. É uma almofadinha fedorenta e horrorosa. É a buchada, né? Eu não sei. Eu prefiro cordeiro. Ah, tá. Eu nunca comi nem ovelha, nem bode, nem cabelo. Eu só como só cordeiro. Então, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Perguntas? Você faz favor? Ó, as damas primeiro aqui, ó. Não. Pela regra, as damas primeiro, não? Quero vir? Não, você primeiro. Só um comentário sobre esse tempo que nós tivemos com o livro de Daniel, porque eu creio que foi quem pôde participar de todos, ou perder um ou outro, realmente foi de grande tempo para nossas vidas e de proveito para as nossas vidas também, cada um de nós, dentro do nosso dia a dia. Porque Daniel não somente traz à luz a profecia, como nós tão bem vimos, né, mas também fala sobre a integridade de homens, né, como Daniel, comprometido com Deus, com a palavra de Deus, e as consequências que tem
aquele que vive integralmente com Deus, né? Como Timóteo mesmo fala, aqueles que vivem integralmente, quer ver, piedosamente com Deus, serão perseguidos, né? Daniel, por causa da sua intensidade com Deus, ele foi lançado na cova dos leões, assim como Cedraque, Mesaque e Abednego, lançado na cova dos leões, na fornalha de fogo, né, perdão. E também fala também do grande livramento de Deus, quando realmente a pessoa está confiando em Deus e andando íntegro diante de Deus. Nada passa despercebido diante de Deus. E também, eu gostei também muito desse livro e fala do perigo, né, de viver o soberbo, da soberba, né? Isso ensinou muito para nós também, porque Nabucodonosor falou, né, minha essa grande Babilônia que eu fiz, e Deus disse, vai comer capim, né? Vai comer capim por causa disso, né? Ele foi passar, viveu 1 ano como 7 anos como um animal, né? Então, o perigo também de viver soberba. E, para concluir o comentário, né, a perseverança em oração. Né? Daniel, ele não somente orava, mas também, nós vimos lá no início do livro, quando ele foi encontrar com Nabucodonosor, ele pedia a seus amigos para orar por ele. Esteja orando por mim que eu vou lá e falar com o rei. Né? Então, intercessão, eu posso voltar sem cabeça, é claro, intercessão, perseverança e também como o inimigo, ele tenta de todas as formas impedir que a resposta chegue até nós. Né? Nós vimos nesses últimos domingos, exatamente sobre isso, como o inimigo vai tentar de todas as formas impedir que a resposta chegue. Mas Daniel continuou perseverando em oração. E isso também nos motiva a orar mais, a clamar mais, mesmo que pareça que a resposta esteja demorando, mas devemos continuar perseverando que ela vai chegar. Ela vai chegar. Então fantástico, foi fantástico o livro de Daniel, desde o início até o final, ele nos ensinou muito bem, e o Casamilton realmente esmerou, e eu gostei muito da forma que ele ensinou, e realmente ministrou, né, de forma bem, não só didática, mas também, né, de conhecendo, às vezes, as limitações de todos nós. Então, realmente, foi um livro muito bom, foi um livro que nos ensinou muito, e eu creio que, se futuramente você queira estudá-lo mais, você pode estar disponível, nós temos todos os estudos na internet, no nosso computador, e os irmãos podem desfrutar futuramente também. Então, não só traz luz à profecia, como foi muito bem dito, mas também sobre integridade, sobre o perigo de soberba, sobre oração, sobre perseverança. Fantástico. Irmã Márcia, a cotovia do Senhor. O que eu ia perguntar é o seguinte, agora que você já concluiu o livro, que ponto ou um versículo que você pode ver que Daniel entendia a graça de Deus? Porque, por exemplo, Davi, na época, né, a gente pode ver claramente isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um versículo específico? Alguma coisa dentro do seu estudo que você pode perceber isso claramente. Sim. Eu agora tenho que procurar o versículo, mas tem um versículo aqui quando ele vai apresentar a resposta para a pergunta do rei. Ele chega falando assim, o negócio assim, como eu sou muito bom de Bíblia, eu entendo demais da palavra, eu sei o que eu vou te responder. E não foi essa a atitude dele. Foi uma atitude de humildade, né? Ele chega para o rei e fala assim, aqui ó, Daniel 2:30, é um dos versículos, porque para quem está ligado ao ensino, que é o meu caso, é o caso de vários outros irmãos no planeta inteiro, isso é o tipo da coisa que o Espírito Santo chama atenção, né, para quem ensina. Eu já tenho até alertado o nosso neném na fé ali, o Rafael. Olha, o muito conhecimento é uma coisa fantástica, mas pode se tornar uma coisa perigosa. Eu já caí em armadilhas assim há 30 anos atrás, né?
Eu era chamado de herege. Eu fui expulso de uma igreja porque eu era chamado de herege, né? Porque quando você começa a conhecer demais, mas não tem sabedoria, aí você fala da forma como não deve, aí cria atrito. Não sei se você lembra das rusgas que tinha lá naquela igrejinha lá do Caiçara. Então é uma coisa que o Espírito Santo sempre chama atenção para aqueles a quem ele permite um conhecimento mais profundo, é a questão da humildade, é a questão do reconhecimento de que, olha, isso aqui não é seu não. Isso aqui, você é só um instrumento, você é só a caneta Bic. Lembra que eu já usei essa ilustração, né? Você pega lá né? No meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Alguém lê aquele poema, acha aquele poema fantástico, de profundo conteúdo existencial, né? E fala, como o Carlos Drummond de Andrade usou aquela caneta Bic cristal, aquela esferográfica da tinta azul ponta grossa, aí a pessoa pega a caneta Bic e fala, nossa, mas essa caneta Bic, ela é gênia. Veja que poema esta caneta Bic escreveu. De fato, foi a caneta Bic que escreveu. Mas ela estava na mão do Carlos Drummond. O ensino é a mesma coisa. A boca falando aqui é a minha ou de quem quer que seja. Mas o ensino é algo que veio lá da mente de Deus, que está registrado aqui nas Escrituras. É o entendimento que Ele é que dá, conforme João 16. Então, respondendo ao irmão, um versículo que me marcou e que eu percebo que Daniel percebia a graça de Deus, é Daniel 2,30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Ele sabe o seu lugar. Eu estou falando, eu recebi a revelação que ia morrer todo mundo, você lembra do contexto. O rei tinha decretado, ó, quem não falar o que eu sonhei e o significado vai morrer. E eles tentaram e ninguém conseguiu. E a Daniel foi dada a revelação. E ele falou, ó, eu vou dar a resposta aqui, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque eu estou aqui para trabalhar. Minha função aqui é servir. Né? Eu recebi essa revelação para que eu servisse ao rei. Para que eu fizesse ao rei, trouxesse ao rei o conhecimento. A revelação do que Deus tem planejado. E eu vejo que isso está ligado à graça, a questão da graça, o reconhecer que não é dele, mas é de Deus, e o que Deus te dá é para serviço, porque isso está linkado com um versículo que agora eu não estou lembrando onde está, se não me engano está em Efésios, que fala que quando ele subiu ao alto, ele deu dons aos homens. Lembra? Que a graça de Deus ela é dada a cada um na proporcionalidade daquilo que Deus estabelece para cada um para serviço. Então eu creio que esse tipo de reconhecimento está ligado à graça. Então eu penso que Daniel entendia da graça nesse aspecto. Eu estou aqui para servir e o que eu tenho, ainda que pareça que eu seja melhor, mas eu não é, eu sou só um instrumento. Amém? Eu queria comentar. Um comentário estranho. Não, acho que não. Pelo menos hoje, não. Hoje é um comentário conhecido, né? Tal, vou pensar. É que quando o neném olha e ri. Porque quando é estranho, o neném olha e chora, né? Depois vou pensar no caso do Filipinho. Depois vou pensar numa pergunta bem cabeluda, para ver se vai ter uma. Aquela pergunta Tony Ramos. Puxar o fio do novelo, para ver se. Não é? Mas eu achei interessante várias coisas em cima do livro, desse estudo de Daniel. Particularmente algumas coisinhas, como por exemplo essas colocações, igual você... Efésios 4:7 o texto, tá? Efésios 4. É que foi concedido a cada um segundo a proporção do dom. E eu achei interessante, especificamente hoje, a sua colocação, porque eu acho que isso aqui dá o entendimento mais amplo para a gente. Amém. Porque o estudo ele é feito como tem que ser feito, mas a forma de se colocar ela é muito bem colocada. E tenho notado que a colocação é feita uma vez em cima de 10.
mas como tem que ser, de forma que realmente não deixa dúvida. E aquilo entra na cabeça da gente com muita facilidade, como foi o exemplo dado agora há pouco do afogar, do salva-vidas, né? São pequenos pontos que vão te puxando todo, englobando tudo aquilo que foi falado dentro daquelas colocações. Então eu achei interessante esse ponto do afogar. E uma outra coisa interessante também que eu queria compartilhar e comentar e perguntar, 3 em uma. Compartilhar. Já. 3 em 1. É interessante isso. Mas não é pergunta cabeluda. Eu acho interessante isso. Ele vem, é um gel, né? Agora é transparente, você vê até as bolinhas ali. Bom, mas a questão com relação à resposta de Deus é uma coisa que me marcou interessantemente, né? Na colocação, no que está escrito. Ele fala assim que ele é um fã da palavra de Deus, que eu sei que você é. A gente... a Bíblia dele é grossura. Mas Daniel passou por essas circunstâncias ao extremo. A gente hoje é muito falado que quando você pede oração e a oração estando em concordância com aquilo que Deus tem no coração a seu respeito, para aquela situação, para aquele dia e para pororô, Deus responde. Mas e como o Geraldo falou agora há pouco também, que eu achei interessante, que ele falou que e isso todo mundo sabe, que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai receber retaliações, né? Vai ter um acompanhamento especial, né? O Satanás vai estar ali preocupado. É até interessante nesse sentido, né? Eu vou fazer o cara... Recentemente uma pessoa me falou uma frase que eu achei muito interessante, que é uma pessoa muito ativa, muito evangelística, e ele me pediu oração, porque ele estava passando alguns aperreios em função dele viver piedosamente. Ele falou: ô irmão, sabe o que eu estou te pedindo na oração? Que eu acho que lá no inferno tem minha foto tá pregada num poste lá, fala, procura-se, exatamente. Prioridade. Umas coisas exato. Morto ou morto, né? Morto ou morto. Né? Eu acho bacana isso. Quer dizer, é pesado, mas é a grande realidade. Nós temos um inimigo fantástico. É que eu acho que eu estou incomodando, então. É uma dádiva importante pra gente que vive pela fé, assim como os antigos, eu gosto dessa frase. Como os antigos andaram. E é interessante porque Daniel teve aquele ponto que ele estava na cama orando, a oração, como já sabido, já tinha sido respondida, mas demorou N dias para chegar até o seu ouvido, ele com as pernas bambas, ainda fez jejum, quer dizer, sempre ao extremo. Quando Nabucodonosor chegou e falou: e aí? É isso? Vai para a cova dos leões. Extremo. Como nesse sentimento de quem está sendo afogado, talvez, o desespero, Nabucodonosor olhando para cima, porque a palavra fala que ele ficou pastando durante 7 anos, até que ele olhou para cima. Interessantérrimo isso, eu acho. São esses pontos de clímax, vamos dizer assim, é o clímax, né? E nós hoje... 4:34, mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. E aí a coisa interessante, que é o que vai acontecer na tribulação, o povo olha para cima. Como foi falado, acabou tudo, não tenho, eu estou afogando, eu estou no último suspiro. E é interessante, porque quando você afoga, penso que você realmente perde os sentidos a ponto mesmo de morrer. Porque você tem um oxigênio no cérebro que é válido por talvez 2, 3 minutos. Aí é a hora que o salva-vidas vai entrar, vai te puxar e ainda vai tentar te reviver, te trazer a vida de novo, fazendo respiração boca a boca e parará pororô.
E isso é interessante, porque as respostas, isso também está ligado ao conhecimento, que também foi falado hoje, e que eu tenho curtido muito. Eu gosto. Sempre falou-se tantas coisas. Muitas coisas. É interessante porque depois que a gente chegar em casa que vai lembrar. Podia ter feito essa pergunta assim, sabe? É igual eu quando vou lá no supermercado, lá BH, eu vou 3, 4 vezes, o pessoal, você está aqui de novo? Estou aqui de novo, eu esqueci de comprar alguma coisa. Essa coisa da questão do conhecimento. Eu já tenho falado aqui na frente também, quando tenho oportunidade, isso já virou uma constante. Eu sempre peço sabedoria, conhecimento e entendimento para todos nós, porque a graça de Jesus Cristo e Deus se consiste basicamente nisso. A sabedoria, como está escrito em Provérbios, é o princípio do saber, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ela já existia antes da formação, né, em Provérbios 8. E é interessante que a gente pede para que dê também para a gente na medida que a gente pode absorver. E esse conhecimento traz afronta, o que está relacionado ao nosso grande inimigo. A nossa foto procura-se morto ou morto. E é interessante essa última colocação que você fez também a respeito do excesso de conhecimento. O próprio Salomão passou por isso. Ele fez todos os testes drives da vida. Bebeu, fez o tal. Muito saber te leva a uma posição, a uma situação meio complicada. Como também você acabou de dizer agora, em poucos minutos atrás, a respeito do excesso da grandeza. Mas é interessante porque a gente continua insistindo nisso, e é exatamente esse conhecimento que te leva, talvez, a uma situação complicada, é a que te salva. O nosso antigo pastor, uma vez, quando a gente discutia mesmo, discutia. E ele falou o seguinte: olha, o conhecimento tem que ser conduzido pelo Espírito, porque se não aí é problema, porque o muito conhecimento ou ele faz com que você seja fortemente obediente ou fortemente desobediente. É uma colocação. É uma faca de dois legumes. Uma faca de duas vertentes. E é interessante porque eu também participei de uma dessas colocações meio ferrenhas. Não é aquelas ferroadinhas de leve. Ferrenho é interessante. Naquele escritório lá da Gararu. E tal, a gente, né? E é interessante também, porque a gente está sempre lembrando do pastor Marcos, se tiver aí, um abraço, Marcos Collor. Vendo aí pela internet. E lembramos de você todo o tempo. Isso era interessante, porque às vezes também ele pulava no pescoço. Já pulava também no meu pescoço. Já assim, pulou no meu, no seu, e eu levei um susto. Mas eu sou meio estranho. O pastor tem que pegar pelo pescoço mesmo. Não, eu sou meio estranho. Ele é um bicho meio burro, né? Não, eu sou meio estranho, eu queria ir pra cima, né? Eu sou meio ao invés de ficar quieto, eu queria ir pra cima. Era um estímulo pra mim, né? Eu desbravejar. amo o estilo. Então, essas... O Cássio Augusto quer falar um pouquinho ali. Perdão. Mas só pra terminar então, senão eu fico aqui. Realmente o estudo foi fantástico, parabéns a todos nós, né? Amém. Tanto a você que está disponível, como também nós disponível no Espírito Santo, reunidos aqui no final de semana. O privilégio de estarmos aqui com a liberdade que o pastor sempre cita. Liberdade. Mas hoje eu realmente fiquei agora com essa coisa do inimigo. Eu comecei a gostar dessa coisa de ter um inimigo. Olha pra você ver que coisa estranha. Ele gosta de ter um inimigo. Então é isso. E também lembrando de satanologia, que é o que há no